Que a graça do nosso Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo e com toda a tua casa. Eu sou o presbítero Adailton e tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Mas antes eu gostaria de pedir para você nos ajudar, contribuir com a propagação do reino de Deus. Quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso agora mesmo. Inscreva-se no nosso canal, marca lá o sininho de notificações e faça o comentário que Deus colocar no seu coração. Dessa forma, você vai estar contribuindo conosco para a propagação do reino de Deus, no nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 25, versículo 31 a 34, diz assim o texto sagrado: Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Meus amados, a promessa de Deus nesse texto sagrado é que um dia Ele vem buscar a sua igreja, um dia Ele vem buscar um povo que viveu nessa terra e que está aguardando a volta de Jesus, que está se preparando para a volta de Jesus. Mas eu quero nessa oportunidade falar de maneira breve sobre alguns critérios que precisam ser obedecidos, precisam ser observados para que eu e você, para que o homem, para que o ser humano, ele possa herdar o reino de Deus que está preparado desde a fundação do mundo, como disse o Senhor Jesus nestes versículos. Quais são os critérios que eu e você precisamos apresentar, observar e obedecer? O primeiro critério é viver segundo a justiça de Deus. A palavra do nosso Deus nos diz em Mateus capítulo 5, versículo 20: Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, o primeiro critério a ser observado para que um dia eu e você, para que um dia esse povo que está aguardando a volta de Jesus possa herdar o reino dos céus, é indispensável que nós observemos este mandamento ou este critério: viver segundo a justiça de Deus. Não é viver segundo a minha justiça. A nossa justiça, aquilo que nós já julgamos como justo, ou que praticamos a justiça humana, a justiça terrena do mundo, essa justiça é insuficiente para nos credenciar a morar no reino de Deus, a entrar no reino de Deus. A palavra de Deus nos diz no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 64, versículo de número 6, que a nossa justiça não passa de trapo de imundícia diante do nosso Deus. É necessário viver segundo a justiça de Deus. Ela implica em amar, perdoar, tolerar. A justiça de Deus, ela implica em viver uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus, uma vida na presença de Deus. Essa é a justiça de Deus, porque a nossa justiça, a justiça humana, a justiça do homem, ela é uma justiça vingativa, ela é uma justiça intolerante. Porém, essa justiça diante de Deus, ela não nos credencia a entrarmos no reino dos céus, porque as coisas de Deus para o mundo parecem loucura. Na verdade, o Senhor Jesus, ele mesmo vai mostrar alguns atos que implicam nessa justiça. No capítulo de número 5, versículo 43, ele vai dizer: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Porém, ele mesmo diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Observe que não é uma tarefa fácil de ser praticada. O Senhor Jesus manda
você amar os inimigos. A ordem da palavra de Deus é que nós venhamos amar aqueles que nos odeiam, aqueles que têm aversão das nossas vidas, aqueles que não querem o nosso bem, aqueles que desejam o nosso mal e tentam fazer o mal para as nossas vidas. O Senhor Jesus disse: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Aonde há ofensa, a palavra diz que nós devemos levar o perdão. Aonde há o ódio, a palavra de Deus nos ensina a levar o amor. Você pode aí estar até pensando: então eu estou perdido porque jamais eu conseguirei perdoar o meu inimigo. Jamais eu conseguirei amar quem me odeia. Na verdade, meus amados irmãos, ou meu amigo, minha amiga, nem você e nem eu conseguimos pôr em prática esse mandamento com as nossas próprias forças ou com o nosso próprio entendimento. É preciso que nós venhamos depender totalmente de Deus. Há uma grande necessidade de nós estarmos nos humilhando na presença do Senhor, nos pés do Senhor, buscando nele a força e o poder para poder colocar em prática a sua vontade, a sua palavra. O segundo critério que nós precisamos observar é justamente fazer esforço. Certa vez, alguém perguntou para Jesus se seriam muitos aqueles que seriam salvos. Lucas capítulo 13, versículos 22 a 24, passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Observe que o segundo critério para poder entrar no reino dos céus, o próprio Jesus, ele dá a direção, ele dá a dica, é se esforçar. Se esforçar para quê, meu irmão? Se esforçar por quê? Se esforçar justamente para que nós venhamos deixar. É preciso de esforço, é preciso uma aplicação, uma dedicação, para que a gente venha deixar o velho homem, a velha natureza, os costumes antigos, os desejos pecaminosos. É preciso que nós venhamos aplicar um esforço para negar nós mesmos, negar a nossa vontade, negar os nossos desejos, negar muitas das vezes o impulso pecaminoso, o impulso do ódio, o impulso da ira, o impulso da vingança, o impulso que nos leva para o crime, o impulso que tem levado muitas vidas para as drogas, para a prostituição, o homem que não se contém, a mulher que não se contém com aquilo que é lícito, com aquilo que é justo, com aquilo que é permitido. Talvez agora eu estou falando com alguém que está precisando de fazer um esforço para largar o vício, largar a bebida, largar o cigarro, largar as drogas. Alguém que de repente é infiel com a esposa, você precisa fazer um esforço para largar essa vida e viver a vida que Deus quer que você viva, a vida que Deus tem para você, vida de fidelidade, vida de comunhão, vida de justiça. Deus criou a família, então honra a tua família. Ama a tua esposa, ama os teus filhos, esposa ama o teu esposo. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Então, o segundo critério a ser observado para entrarmos no reino dos céus é se esforçar. Jesus disse que muitos vão procurar entrar no reino e não vai conseguir. Por quê? Porque não se esforçaram, porque não deixaram o pecado, porque o pecado foi mais prazeroso. Muitas pessoas hoje não estão na igreja, muitas pessoas não servem a Deus justamente por causa da imposição, da condição que Deus coloca. Porque não dá para servir a Deus e servir ao mundo. Não dá para servir a Deus e continuar com a mesma vida, continuar mentiroso, continuar se prostituindo, adulterando. Não dá para servir a Deus e continuar cometendo injustiça. Não dá para servir a Deus e continuar no crime. Não dá.
A palavra do Senhor diz: ou servimos a um ou servimos ao outro. Não é possível servir a dois senhores. Deus não aceita esse tipo de divisão. Ou nós somos totalmente de Deus, ou nós somos totalmente do mundo e dos prazeres mundanos. A Bíblia diz que Zaqueu, um personagem bíblico, era cobrador de impostos. Ele era um fiscal. E a Bíblia diz que ele roubava, porque ele cobrava além daquilo que é justo. E quantas pessoas têm cometido injustiça nos seus negócios, cobrando além do que é necessário, ofertando propina e aceitando propina. Esse tipo de coisa precisa ser deixado, mas é preciso colocar esforço, é preciso se esforçar para deixar essa prática pecaminosa, porque Jesus disse que muitos vão querer entrar, mas não vai poder, porque quer entrar com toda a sua bagagem, com toda a sua vida de sujeira, de pecaminosidade, e dessa forma não vai conseguir. E por último, e não menos importante, talvez seja o mais importante até, talvez não, é a parte mais importante, é o critério mais importante a ser observado, além de viver segundo a justiça de Deus, além de fazer esforço. O terceiro critério está em João capítulo 3, versículo 1 a 6, quando a Bíblia diz que um homem chamado Nicodemos era o líder, era um dos principais dos judeus. Ele era um mestre da lei. E a Bíblia diz que um dia ele foi encontrar com Jesus, foi visitar Jesus. E ele, entrando na casa de Jesus, ele começa a elogiar Jesus, começa a dizer que Jesus realmente era um homem de Deus, porque ninguém fazia as coisas que ele fazia se não fosse de Deus. Ninguém poderia fazer as coisas que Jesus fazia e faz se não for de Deus. Então Jesus, ele corta logo aquela conversa, porque ninguém vai para os céus simplesmente pelo fato de saber que Deus é Deus, simplesmente pelo fato de até elogiar, tecer elogios a Deus, mas é necessário observar os critérios. E Jesus falou para aquele homem: olha, Nicodemos, se o homem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Então, meu querido, minha querida, esse é o segundo critério que nós encontramos na palavra de Deus. Se é que você quer entrar no céu, se é que você quer ter a vida eterna em Cristo Jesus, se faz necessário, além de viver segundo a justiça de Deus, além de aplicar esforço para deixar o mal, deixar o pecado, negar você mesmo, dizer não para as suas vontades, se faz necessário nascer de novo. E nascer de novo é um processo espiritual. Aquele homem, ele não compreendeu, não entendeu essa palavra de Jesus. Ele pergunta para Jesus: como é que pode um homem, sendo velho, nascer de novo? Pode porventura voltar ao ventre da mãe e nascer segunda vez? Então Jesus fala para aquele homem: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido de Deus é de Deus. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus fala: importa que o homem nasça da água e do Espírito. Ou seja, o homem precisa nascer espiritualmente, ser transformado. E esse processo quem realiza na nossa vida é o Espírito Santo. Mas você precisa dar lugar ao Espírito Santo. Você precisa pedir. Você precisa deixar, permitir que Deus ele haja na sua vida. Você precisa falar com Deus: Senhor, trabalha na minha vida, porque sozinho eu não consigo deixar essa vida, eu não consigo largar esse costume, esse vício, esse apego, essa coisa que eu já compreendo que é pecado, mas eu não tenho forças para largar. O Espírito Santo, ele faz isso na sua vida. O Espírito Santo, ele faz isso na vida do ser humano. Ele transforma, ele liberta, ele faz do homem uma nova criatura, faz da mulher uma nova criatura em Cristo Jesus. Foi para isso que Jesus Cristo morreu na cruz, para que você seja um novo homem, para que você seja uma nova mulher, um jovem convertido, uma jovem abençoada no nome de Jesus. Porque na vida que os homens têm levado,
a vida que os homens têm vivido, estão conduzindo-os. Esta vida tem conduzido homens e mulheres, jovens e adolescentes, para a perdição eterna, para a condenação. Porque infelizmente os homens têm vivido a velha vida, a vida da pecaminosidade, a vida da perdição. Os homens têm vivido para si, têm vivido para a própria carne, para suas vontades, para a própria natureza. Mas na verdade, a Bíblia nos chama para passarmos por um processo do novo nascimento. E Jesus, ele é muito claro quando ele diz: se o homem não nascer de novo, jamais herdará o reino de Deus. Se o homem não ser transformado, se ele não for transformado, se você não se permitir que Deus transforme a sua vida, e você mude de vida, mude o seu estilo, mude os seus gostos, mude as suas palavras, os seus costumes, que diante de Deus são pecaminosos, vergonhosos, e são repudiados diante do Senhor. Se nós não fizermos isso, nem eu e nem você jamais entraremos no reino dos céus. Querido, Deus te abençoe. Deus te abençoe, minha querida. Que o Senhor seja contigo. E pense nessa palavra. Fica refletindo nessa palavra. E analise a sua própria vida. No nome do Senhor Jesus. Que Ele te abençoe e te guarde e te proteja. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.